Hello, how are you? Olá! Nós estamos de volta agora para o PET final avaliativo. Conseguimos, né? Chegar juntos, né? Ao final dessa jornada. Nós do Escola Online gostaríamos de agradecer a você que esteve conosco esse tempo todo. E continue nos seguindo nas redes sociais. Grandes novidades, né? E grandes projetos estão planejados para lá. Eu sou Thaís Lee, professora de inglês da Escola Online. Olá! Então, gente, ok, vamos começar. Aqui tá falando sobre a importância desse PET. Por ele ser avaliativo, eu não posso te falar as respostas diretamente. Eu posso te dar o que? Sugestões e posso também te ensinar o caminho para você chegar a essa resposta. Isso tudo tem a ver também aqui, ó, com esse texto que foi trazido tanto no PET do primeiro, segundo e do terceiro ano do ensino médio, em todas essas 3 séries, sobre o Independent Learning. Uma forma de aprendizado que a gente usou muito esse ano, já que tivemos as aulas, né, escolares de forma remota. Então, você teve que ser muito autônomo, você teve que fazer a sua escala, você teve que fazer as suas regras para você poder seguir, você teve que ver o que eu devo estudar agora, o que eu não devo, você teve que ser o quê? Extremamente o quê? Independente nas suas decisões. E ele pega e pede aqui no primeiro para que nós pensemos o quê? Ele faz uma pergunta, how to be an independent learner? Como que você pode ser, né, essa pessoa independente? E ele pede para você olhar aqui a figura ao lado e ver aquilo que te ajudou, né, nesse ano. E aí eu coloquei aqui, ó, faz parte da sua rotina, não é uma proposta de resposta, são sugestões. Coloquei para você aqui qual foi a minha fonte de consulta. Você se organizou, você ficou longe de distrações, você prestou atenção na aula, né, nas aulas, pode ser colocar a aula do Escola Online. Você fez um cronograma, um plano de estudos das tarefas que você precisava fazer. E, gente, teve muita gente que fez perguntas, tirou dúvidas. Isso é uma coisa que muitos dentro de sala de aula nem sempre se lembram de fazer. É um pecado, porque é muito importante, né? A gente aproveitar a presença com os nossos professores. E depois ele pega e fala assim, leia as dicas sobre como ser um aluno independente. Aqui ele colocou para você associar, né, a ideia principal, só que ele não trouxe essas ideias principais. Mas como ele trouxe no primeiro e no segundo ano, eu coloquei, vou colocar para os meninos do terceiro também. Como é que foi que eu fiz? Ele colocou algumas dicas, né, de como você se tornar, ter essa aprendizagem independente. E aqui fala, por exemplo, se você quer ser um aluno independente, você precisa ser capaz de fazer sua própria pesquisa. Vá pelas palavras-chave que vão te ajudar a associar no próximo slide que eu vou fazer para você. Você precisa ser resiliente, você precisa ter um gerenciamento do seu tempo, e isso precisa ser uma coisa eficaz, né? E para você aprender algo novo, você precisa também ter um lugar diferente para você poder estudar, né? Então, eu, por exemplo, não só apenas o lugar que eu mudo, mas também o post-it, as cores que eu uso, né? Como a memória, o nosso cérebro, ele pode nos ajudar quando nós fazemos essas mudanças. Eu sei que na sua apostila não está escrito dessa forma aqui, mas estava sim em relação ao primeiro e segundo ano. Isso nos ajuda muito na hora de nós fazermos a questão. Porque o que? Você vai associar aqui, ó, por exemplo, a primeira. Está falando alguma coisa sobre fazer minha própria pesquisa em vez de esperar pelo professor me dar todo o material. Aí quando você vem procurando aqui, ó, você vai aqui, pesquisar. Você vai atrás de novos materiais. Professor, eu tô lendo aqui, ó, aprender a administrar o meu tempo. Você falou alguma coisa sobre isso? Teve um lá que falou sobre ser resiliente aqui, ó. Você tá entendendo? Aí você já tem a resposta aqui. Lembre-se, eu não vou te dar ela pronta, eu vou te ajudar a chegar nessa resposta, tá bom? Na 2, ele fala para você relacionar cada frase aqui explicativa a uma dica de como se tornar um independent learner. Tá em inglês. Então eu coloquei aqui, ó, quais são, né? Você vai ouvir falar muito desse skimming reading, que vem a ser, né? Aí você vai ver aqui a leitura superficial, different sources, diferentes fontes de consulta, né? Para você poder olhar. Você também lê de uma forma que é ativa, você olhar, não aquela forma, né, que você tá lendo, não tá nem aí porque tá sendo falado, e você tem que ficar focado e motivado durante todo o seu processo. Essas daqui, ó, são algumas dicas. Só que depois ela vai o quê? Se desdobrar. Aqui tá a parte em inglês. E aqui está a parte aqui em português. Fala que a motivação para aprender é a chave para o sucesso na escola. Está falando aqui da parte das pesquisas. Leia e folheie rapidamente o material, aquela leitura que é mais dinâmica, mais rápida, antes de lê-lo.
Você precisa ser um leitor ativo. Perceba que existem palavras-chave, você precisa encontrar essas palavras-chave e eu coloquei aqui para você, ó. Tem tanto em português quanto em inglês. Gente, eu tô praticamente jogando a bola para você na grande área só para você fazer o gol. Você precisa nesse PET 8 que ter uma função um pouco mais ativa, né? E um pouco mais de protagonista também em busca do seu conhecimento. Ok, voltando então, ok. Na 3 a gente vai pensar agora sobre diferentes formas que nós podemos ter de aprender inglês, né? E a gente aqui falou sobre, por exemplo, assim, para você observar as figuras, né? E você vai ver, né, qual que é a estratégia que você pode usar ali. E olha só as figuras que eles colocaram, ó. Letra A, o que a menina aqui, ó, tá procurando saber mais um pouco sobre algumas palavras, né? O vocabulário é muito importante. Ele aqui possivelmente está ouvindo uma música ou então uma série, né? Que a gente consegue fazer isso já através no nosso celular. Gente, você precisa mergulhar na língua, você precisa ler livros, ter contato, né, com o inglês. Você pode também ter um grupo de estudo conjunto, né? Mas aí você vai escolher a sua atividade. E aqui eu coloquei sobre 10 estratégias e você pode colocar relacionado a isso tudo. Por exemplo, assim, você vai ter um grupo que vai ter o quê? Uma motivação clara, que é o quê? Aprender a língua. Você tem que o quê? Gente, se joga, né? Se entrega para o aprendizado. Você precisa, no caso ali do rapaz, você pode colocar o quê? Listen frequently. Você precisa ouvir a língua inglesa com uma certa frequência. Você precisa aprender vocabulário. Você precisa o quê? Pensar na língua estrangeira que você está estudando. Você vai usar o quê? A repetição. A menina tá ali lendo. Para quê? Através da repetição ela vai gravar, né? Você pode, por exemplo, num grupo de conversa, não ter vergonha e cometer o quê? Uma série de equívocos, porque isso é normal. Você pode fazer também uma coisa também, leia e escreva o máximo que você puder também na língua inglesa, isso é muito importante, né? E você precisa ter períodos, né, de contato com a língua, mesmo que eles sejam curtos, eles precisam acontecer o quê? Com uma certa frequência. Você precisa o quê? Ter os seus objetivos em mente, tá bom? Aí agora ele coloca aqui, por exemplo, em relação ao nosso futuro. O que você vai fazer depois de formar? Você está no 3º ano. E o que te motiva a estudar e aprender? E aqui na 4 ele pega e fala assim, né? Que viajar pelo mundo, você pode também conhecer novas culturas, entrar numa universidade, né? Se possível federal, que aí você não paga, investir numa carreira, abrir o seu próprio negócio. São algumas motivações que pode fazer com que você, né, continue estudando e aprendendo cada vez mais e mais. E ele quer saber sobre você. Quais são os seus planos para o futuro? Né? E ele pede para você colocar o quê? I'm going to. Lembra que a gente coloca o quê? I'm going to. E geralmente, quando a gente vai falar de futuro, a gente coloca, no caso aqui, ele colocou ir para a universidade, mas nessa estrutura nós vimos que é o quê? Você coloca algum verbo depois com aquilo que você vai falar. Então eu coloquei várias coisas que podem ser, né? Sempre citando aqui a minha fonte de consulta daquilo que você pode fazer. O quê? Você pode viajar para o exterior, você pode fazer algum tipo de trabalho social, né? Algum tipo de trabalho relacionado à caridade, né, voluntário. Você pode economizar dinheiro, alguma coisa que você queira fazer. Você pode, você tem uma coisa que você é apaixonada por trabalhar, por exemplo, marcenaria. Você pode concentrar nessa paixão que você tem para você conseguir ganhar um dinheirinho, além de você estudar, por exemplo, e trabalhar. Você pode tentar se inscrever em algum programa de bolsa. Você pode se tornar o quê? Um empreendedor online. Quanta gente está criando, né? Tanta coisa nesse período de pandemia. Você pode começar uma carreira militar. E aqui, gente, não é uma tradução literal, né? Ela é pra gente entender qual que é o sentido das coisas. Você pode aprender uma nova profissão. Então, são várias coisas que você pode colocar que podem ser os seus objetivos, sempre começando com I'm going to, e você coloca travel abroad e assim por diante, tá bom? Aí aqui ele tá falando, olha só, pela foto a gente vê como que essa cidade aqui, ela tem o quê? Trees, como que ela tem árvores. E vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os benefícios das árvores nos espaços urbanos, e você vai aprender um tipo de vocabulário, né? Diferente agora, novo para você. E ele pede para você fazer o seguinte, sublinhar as palavras que você já conhecia e você vai circular aquelas novas que você não conseguia entender e for o quê? Pesquisar. Então, é uma atividade que você vai fazer, né? É uma coisa, perceba que é extremamente pessoal. Ele pede que você leia primeiro o inglês e depois você vai listar tudo isso, né? E aí eu coloquei para você aqui depois o que é a tradução dos 9 benefícios, né, das árvores urbanas.
Então, vai falar algumas coisas, se elas podem contribuir para o aumento da segurança alimentar e nutrição local. Uma árvore adulta, ela pode absorver de 150 até 150 quilos de CO2 por ano. Eu posso falar que a colocação estratégica das árvores em cidades pode ajudar o quê? Isso aqui ajuda muito a ficar um pouco mais fresco, né, as cidades. Só que assim, tem duas partes do texto. Tem essa primeira, ele colocou até um vocabulário aqui para você, e tem a segunda parte que eu também coloquei aqui a tradução. Então aí você dá um pausezinho, vê as palavras que você vai circular, aquelas que você vai sublinhar. Seja protagonista, corra atrás do seu conhecimento, isso é muito importante. Nós estamos aqui para te auxiliar neste caminho. E esse PET 8 é a nossa oportunidade do quê? De você ver aquilo que você está aprendendo. Isso é muito importante, né? Aí ele pede para você colocar aqui agora, e ele até colocou a tradução, para os humanos, quais são os nove principais benefícios que as árvores trazem. Gente, você não tem que copiar todos ali, tudo que está escrito. Você vai colocar o quê? Um resumo, a ideia central de cada um daqueles, entendeu? Já tem a tradução para você, facilita pra caramba, né? E ele fala que você pode colocar em inglês ou português. Então fica o quê? O seu critério. Ele fala como que as árvores ajudam a minimizar as mudanças climáticas e o aquecimento global. Lembra ali, ó, a diminuição da temperatura, né? Fala assim, como que as árvores te ajudam a manter o ar mais limpo? Lá em relação ao CO2, né? Só você voltar no texto e ver como que isso tudo pode te ajudar. Por fim, ele vai colocar para você aí a sua self-evaluation e vai vir depois um quadro para você colocar em relação aos hábitos bons que você teve, né? E alguns outros que você precisa mudar um pouquinho, né? De relacionamento, de consumo, de estudos. Gente, ele ampliou muito, né? E eu restringi um pouquinho na hora de eu responder. Eu coloquei, assim, hábitos para você ser uma pessoa que é produtiva, como uma dica mesmo para você, agora que você está terminando o 3º ano. Então, eu coloquei aqui, ó, uma série de dicas e, claro, tem ela aqui em português. Gente, se você levar isso agora para frente na sua profissão, naquilo que você vai exercer, nos seus estudos que você ainda tem para você fazer para o Enem, isso vai te ajudar muito. Concentrar-se naquilo que é mais importante. Primeiro, o mais importante, você tem que ter objetivo. Porque eu tenho um trabalho para entregar na semana que vem e tenho um que é para amanhã. Qual que você vai fazer primeiro? Acredite, tem gente que por gostar mais do tema da semana que vem vai fazer o da semana que vem. Aí você vai ficar doidinho para entregar amanhã, né? Você vai ter que aprender com seus sucessos, aquilo que você acertou, mas também, e principalmente, na minha opinião, com seus erros. Gente, não tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que você não vai poder ser eficiente e prestar atenção em focar, né? Você precisa recarregar suas energias, você precisa afiar o machado significa o seguinte, como é que você vai cortar, por exemplo, alguma coisa se o machado tá, né? Se ele não está tendo corte, você precisa afiar antes o seu machado, e na verdade isso significa também, né, ou então afinar o seu instrumento, é uma das coisas que um programa que é adotado, né, em muitas escolas, que é o Líder em Mim, ele faz isso, né? Ele fala que você precisa também recarregar as suas energias, não precisa se você for o tempo todo tá com aquela banda de coisa para fazer, você não vai ter tempo de você, né, saber qual que é a melhor maneira de você fazer as coisas. Isso aqui é uma expressão, tá bom? Muito usada aqui, ó. Sharpen the axe, tá bom? E esse daqui é uma coisa que eu preciso melhorar. Você vai colocar o que você é bom, o que você não é. São 2 colunas. Então fica a seu critério, né? Às vezes você gosta muito de acertar, mas não sabe, né, analisar os seus erros. E eu preciso aprender a dizer não. Eu tenho uma dificuldade, às vezes eu fico cheia de coisa e falar não para alguém me corta o coração. Isso é uma coisa muito ruim, né? E com isso nós terminamos aqui, né? Esse PET avaliativo, espero que você tenha gostado. A ideia não era dar para você as respostas, mas sim te ajudar a chegar à resposta, né? Você encontrando os seus caminhos. Obrigado por você ter estado conosco e a gente se vê. See you, bye bye.